Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Convertei-vos e credes no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E aí, Pat in Paris. Cara, primeira vez... eu acho que é a primeira vez que tô com ela na live, né? Mais uma aqui, chegou na hora certa, olha aí, chegou na hora certa. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O legal desse evangelho é porque ele, apesar de ser apenas uma... ele parece ser só tipo um pouquinho de uma narração, né? Ele narra muita coisa, mas... primeira coisa interessante, é isso aqui que Deus fala, né? Porque aqui o evangelho de ontem foi o batismo de Jesus. Dentro do batismo de Jesus inicia-se o quê? A vida pública de Cristo. E a vida pública de Cristo foi literalmente, inclusive tem um mistério do Santo Texto que a gente reza, que é justamente voltado para isso, a vida pública de Cristo, que é toda voltada para o quê? Para o início da conversão. A conversão dos pecadores e o anúncio no reino de Deus. A vida de Cristo foi literalmente isso, né? Foram ser pescadores de homens, né? Exatamente, pescadores de homens. Mas hoje, no evangelho de hoje, o foco e o cerne não queria dar a isso. Eu queria dar a esses caras aqui, o foco do evangelho de hoje. Sendo eles... cadê? Tiago, João, Simão, Pedro, que depois seria Pedro, e André. Uma coisa que me toca profundamente quando a gente pensa nos apóstolos e no chamado para os apóstolos é que Jesus chamou Simão, que viria a se chamar Pedro, chamou André, chamou Tiago e João. E eles aceitaram esse chamado, sendo que Tiago, André, João e Pedro, naquele momento, ainda não eram os homens que eles seriam futuramente. Entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, eles, Tiago, João, Pedro e André, começaram a seguir a Cristo e aí, por causa de uma grande vivência com Cristo, eles foram capazes de ser quem a gente contempla e venera hoje. Ou seja, Pedro, André, Tiago e João, quando foram chamados por Deus, ainda não eram completamente convertidos. Sendo que eles fizeram uma coisa muito importante. Eles se lançaram. Eles disseram sim. Por mais que eles não eram os melhores, por mais que eles não eram santos, por mais que eles não eram nada mais do que qualquer outras pessoas, eles eram simplesmente simples e humildes pescadores, gente como a gente, né? Mas eles disseram sim. E esse é o convite que eu quero te dar. E esse é o convite que hoje nós recebemos de Deus. Que é o quê? Jesus chega pra gente, olha no nosso olho e fala, vem. Aí você fala, pô Senhor, mas eu não sou santo,
Eu não sou um cara que tem todas as virtudes. Eu não tenho um conhecimento de assim, eu sou um grande estudante dos evangelhos. Eu sou uma pessoa que vive fortemente. Nem esses homens. Nem esses homens. Mas Jesus mesmo assim nos chama. Porque a partir do momento que eu aceito esse chamado de ir para perto de Deus, é aí que começa tudo. É aí que a beleza começa. Jesus chama em duplas para mostrar que sozinhos não conseguimos nada. Também tem essa, né, mãe? Jesus chama os apóstolos em duplas. Mas o aceitar o chamado de Deus, o aceitar, tipo, trilhar o caminho que Deus nos chama a trilhar, não é o fim, mas o começo da nossa jornada. Tem uma frase que ela é uma frase, tipo, até eu acho que é um provérbio chinês, mas é uma frase que ela vem muito para esse evangelho. Uma estrada de 1000 milhas começa por um passo. Estamos dando esse passo. É esse o convite que hoje Deus nos dá. De tal qual como Simão, tal qual como André, tal qual como Tiago, tal qual como João, aceitarmos esse chamado de Deus e dar esse primeiro passo, sabendo que dando esse primeiro passo é a porta para eu começar a conseguir fazer tudo aquilo que vai ser feito na minha história, né? Porque o primeiro passo é simplesmente seguir Jesus. O resto, deixa Deus trabalhar. O resto, deixa Deus guiar. O resto, deixa Deus cuidar. Então, o convite hoje, propósito de vida hoje, o chamado de Deus hoje é esse, pessoal. Um Jesus que vem ao nosso encontro e fala, vem, me segue. A gente pode colocar inúmeras desculpas, inúmeros adendos, inúmeros melindres dentro dessa resposta. Mas nenhum deles é capaz de digamos assim, ser maior do que o chamado de Deus por nós. Senhor, mais aquilo, mais nada, Luciano, mais nada, meu irmão, minha irmã, mais nada. Vem e segue-me. Mas eu sou muito pecador, mas eu sou muito pequeno, mas eu sou... Vem e segue-me, vem e segue-me. Vem e segue-me, que aí sim eu te farei de vós pescadores de homens. Engraçado que lá depois, um episódio que vai narrar só o Evangelho de João, Jesus aparece novamente a esses 4 de novo. A Simão, a André, a João e Tiago. Simão já chamado de Pedro, né? Jesus aparece de novo depois da sua morte, depois da sua ressurreição. Aparece para eles 4. E onde é que Jesus aparece? Lá nesse Evangelho de João, para esses 4. Ele aparece para eles quando eles estavam pescando. Caramba, esse Evangelho é muito lindo de João. Ou seja, Jesus chamou eles enquanto eles estavam ainda pescando. E lá depois de tudo, depois de Jesus morrer, ser crucificado, ser ressuscitado, ele vai de novo e aparece para eles 4. Eles estão fazendo o quê? Eles ainda estão pescando. Isso é para mostrar que Deus ele vai continuar nos chamando, continuar nos convidando, continuar nos levando para Ele, até que Ele cumpra aquilo que Ele quer nos fazer. Sermos pescadores de homens. E nessa passagem, né, desse reencontro de Jesus já ressuscitado com eles, Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então vai e apacenta minhas ovelhas. Pedro pergunta 3 vezes isso para Pedro. Na terceira vez que ele pergunta, Pedro se entristece, porque Pedro tinha negado 3 vezes a Jesus em outra passagem. Mas é isso. Jesus ele nos chama e toma o papel, ele mesmo, de ir ao encontro da miséria do nosso coração e ir curando a gente, ir moldando a gente, de tal forma que ele vai sim nos fazer pescadores de homens. Senhor, tu é capaz mesmo de nos fazer? Sim, eu sou capaz. A ti basta só me seguir e a fé. Deixa que o resto, meu irmão, Deus é que vai se, digamos assim, de se responsabilizar. Ele que vai pegar o nosso coração fraco, pequeno,
pobre, né? Cheio de vícios, e transformar no coração que vai ser um pescador de homens. Tudo isso pra quê? Exatamente, irmã. Exatamente, Paty. A gente dá o sim e Deus dá o chão. A gente dá os passos e Deus dá o chão. Tudo isso para que nossa alegria seja completa. Porque não existe uma alegria, uma verdadeira alegria, né? Que não seja perto de Jesus, que não seja perto de Deus. Eu falo isso por mim mesmo, né? Amém? Amém, pessoal. E lembre-se sempre, é muito mais feliz quem faz o outro feliz. Amém? Estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.